Meus queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, amém. Para mim é um motivo de muita alegria estar juntamente com os irmãos, para juntos nós glorificar e bendizer o nome do Senhor. Louvo a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Josias, que daqui a pouco vai estar viajando. Louvo a Deus pela vida do colegiado de obreiros, de pastores do campo de Coroatá. Meus queridos irmãos, sem perca de tempo, nós vamos estar indo aqui para o livro do Apocalipse, capítulo 22. Capítulo 22 e o versículo 1. Todos encontraram? Amém. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da praça da cidade, e de um outro lado do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Versículo 4. Contemplarão a sua face, e a sua testa, e na sua testa terão gravado o nome dele. Então já não haverá noite, e não precisarão de luz de lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Versículo de número 6. Então o anjo me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Demora, bem-aventurado que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e depois de ter ouvido e visto, prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são vocês, seus irmãos, os profetas, e como são igual às palavras deste livro. Adore a Deus. Versículo de número 14. Bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Entrem na cidade pelos portões. Versículo de número 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Versículo de número 20. Aquele que dá testemunha destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Versículo 21. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nós iremos conversar nesta noite sobre: prepara-te, Jesus está voltando. Prepara-te, Jesus está voltando. Só quem pode repetir em um alto e bom som: prepara-te. Está fraco, prepara-te, Jesus está voltando. Quantos podem glorificar e quem almeja esse dia? A divisão do Apocalipse é algo fascinante. Do capítulo 1 ao 3, tudo já aconteceu. João teve uma revelação, e a revelação que ele teve é que Cristo conhece as obras da igreja, e ele adverte a igreja para que ela se prepare, para que ela se guarde para esse grande dia. Quando você vem exatamente para o capítulo 4, o versículo 5 do Apocalipse,
você vai entender que está falando que João contempla agora um Deus assentado num alto e sublime trono, e na destra dele está um livro, e este livro está a história da humanidade. No capítulo 5 você vai ver o Cordeiro de Deus indo ao encontro deste Deus e tomando o livro e desatando os 7 selos, e ele mostrando que ele está no controle da história da humanidade. Nós pensamos que está no controle da história é os governos, de maneira nenhuma, mas o mundo está de cabeça para baixo. Na nossa visão está assim, mas tudo está no controle do Deus a quem você adora nesta noite. Você olhando exatamente para o texto, você vai ver a partir do capítulo 6 e versículo 19. É aqui que é o momento mais terrível da história da humanidade, aonde começa exatamente o período da grande tribulação. E dentre esses capítulos vai ter intervalos, mas isso não vai deixar de mostrar o que Deus vai derramar sobre a face da terra para trazer juízo sobre aqueles que rejeitaram a Cristo e perseguiram o seu povo aqui na terra. E quando você olha, você chega no capítulo 20. O capítulo 20 está falando da última dispensação da humanidade. Está falando do milênio. O milênio, dobre sua atenção, o milênio não é eternidade. O milênio é a última dispensação, a última oportunidade que Deus vai dar para a raça humana. Você se pergunta, o que é dispensação? Dispensação é uma maneira quando você vê Deus trabalhando na história para ter um relacionamento com a humanidade. E ele faz isso procurando eliminar o pecado do meio dos homens. E Deus, ele começa trazendo a primeira dispensação. É a dispensação da inocência. Deus, ele cria o homem, coloca no jardim do Éden, e eles inocentemente não sabem o que é o mal, eles só sabem o que é o bem. E Deus ali coloca uma árvore, conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal, e é proibido de eles comer este fruto. Mas só que também ele coloca uma outra árvore, a árvore da vida. E o que é muito interessante é o que disse o famoso Jecabil, quando eles tomaram uma decisão, e a decisão deles é que eles deviam rejeitar a proposta de Satanás, deviam rejeitar a proposta da serpente, mas ao invés de eles rejeitarem e expulsarem o mal, eles se compactuaram com o mal. Devido a essa decisão que eles tomaram, a humanidade caiu no pecado. Dobre sua atenção para que você compreenda que eles deixaram de comer da árvore da vida. Eles estavam em um corpo perfeito, mas eles ainda não tinham a consumação da vida eterna. Se eles tivessem a decisão de não comer do fruto proibido, eles teriam o direito de comer da árvore da vida, e assim a humanidade nunca ia conhecer o pecado, e nós ia estar de maneira consumada adorando aquele que merece toda a glória e todo o louvor em cima do céu e embaixo na terra. Mas só que Adão tomou uma decisão feia, horrível. Ele come do fruto, Deus traz juízo. Dobre sua atenção, toda a dispensação que Deus vai derramar na raça humana, ele vai trazer juízo quando ela não é cumprida. Quando a dispensação ela é dispensada, ela não é considerada, Deus julga. Quando Adão desperdiçou a dispensação da inocência, Deus expulsa o homem do jardim do Éden, juízo. Deus agora diz, coloca aí uma espada flamejante. Eles não podem ter acesso à árvore da vida. E também coloca aí guardiões, querubim. A palavra querubim significa guardião. E colocou 2 querubins na porta leste do jardim do Éden, aonde o homem não pode entrar. Se alguém quisesse comer do fruto da árvore da vida, teria que enfrentar a espada. E a espada é o juízo de Deus. Então ele é expulso e é proibido entrar no jardim do Éden. O que é que Deus faz? Ele vai derramar uma outra dispensação.
a dispensação da consciência. Agora o homem, ele sabe o que é o mal e ele sabe o que é o bem. Mas ao invés do homem servir a Deus, adorar a Deus, cultuar a Deus, o que é que o homem faz? Diz a Bíblia no livro de Gênesis, que o coração do homem é mau continuamente. Eles continuaram a pecar e a pecar. E a Bíblia diz que Deus, ele se arrependeu. A expressão hebraica ali não é exatamente se arrependeu. A expressão hebraica ali é que Deus se entristeceu de ter criado o homem, porque o homem só quer saber de pecar. E por isso, mas pastor, mas Deus se entristece? Leia Efésios capítulo 4 versículo 30. Paulo vai dizer: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. O que foi que Deus fez? Quando viu a raça humana apenas no pecado, Deus manda um juízo. E qual é o juízo? Vamos limpar a terra. E Deus manda um terrível dilúvio. Mas Deus, ele escolhe um remanescente, ele escolhe uma família, coloca dentro da arca. E Noé agora vai dar continuidade da comissão de multiplicar e dominar a terra. Mas Deus agora vai trazer uma outra dispensação, é a dispensação do governo humano. O homem agora vai governar. Irmãos, mas o homem tem um coração ruim, e os homens começaram a querer colocar o seu reino acima do reino de Deus. E eles construíram o primeiro arranha-céus, eles construíram o primeiro zigurate, eles construíram o primeiro prédio na terra, eles construíram uma torre gigantesca. Mas a Bíblia mostra a ironia do autor. A Bíblia diz que quando eles construíram as torres gigantes aos nossos olhos, a Bíblia diz que Deus desce para poder enxergar a torre que ele estava construindo. Eu quero dizer uma coisa para vocês: por mais que o homem queira ser grande, por mais que o homem queira se levantar, mais grande só é o Deus da igreja, que merece honra e glória e louvor pelos séculos eternos. Eles disseram: o primeiro ateísmo, nós vamos fazer o nosso nome, vamos construir uma torre. O homem tirou Deus da cultura, o homem tirou Deus do seu meio. Eles quiseram fazer o seu nome. O que é que Deus faz? Juízo. Confunde as línguas, e o povo não sabe mais falar e se comunicar. O que é que Deus faz? Vai dispersar esse povo na face da terra. E dentre dessas nações que foram espalhadas, Deus vai lá em Ur dos Caldeus, escolhe um homem chamado Abrão. Se lembra? Os homens queriam se fazer grande. Aí Deus disse: não, quem faz o homem grande sou eu. Abraão, vem cá, todas as nações serão benditas em ti. A cultura para prosperar, a igreja para prosperar, um pregador para prosperar, a humanidade para prosperar, precisa da glória e da presença de Deus em sua vida. Nunca queira alguma coisa se Deus não te dar. Deus derrama uma outra dispensação, é a dispensação patriarcal. Agora, Abraão, eu vou te abençoar. Mas Abraão não acredita, ele duvida da promessa. Abraão sempre quis algum jeitinho de querer ajudar Deus. Deus disse: eu vou te dar uma terra, e nessa terra eu vou te prosperar. Quando bate a fome, ele desce para o Egito. Deus disse que ia dar um filho para ele, ele procura um jeitinho e se deita com Agar. Deus traz juízo para a descendência de Abraão. Por causa da tua desobediência, a tua descendência vai passar 430 anos no Egito, cativos, debaixo de chicote, debaixo de taca. Depois de 430 anos, Deus levanta e derrama a dispensação da lei.
E Deus levanta Moisés, e Deus liberta o povo do Egito, leva para o Sinai e revela a lei. Se vocês obedecerem, serão bem-aventurados. Se obedecerem, eu vou abençoar vocês. Mas se não obedecer, juízo. Israel desobedeceu a lei por um período de 490 anos. Foi que Deus fez no ano 722. Deus manda a Síria por Tiglat-Pileser III e leva o reino do norte, capital Samaria, para a Síria, e lá as 10 tribos desaparecem. 100 anos depois, Deus manda a Babilônia, entra no reino sul, nação de Judá, capital Jerusalém, derruba o templo, derruba os muros e leva o povo para ficar cativo 70 anos. Toda a dispensação desperdiçada, Deus traz a sua ira. Deus vai derramar a sua sexta dispensação. Essa dispensação é uma cascata de bênção. A dispensação da graça. Ele envia Jesus de Nazaré. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A Bíblia diz que Jesus se veste de pele humana. Jesus, ele bebe a tua água, chora a tua lágrima, ele vive a tua vida e ele morre a tua morte. Jesus, ele ressuscita, ele foi para a glória. Pastor, e quem não tiver debaixo da graça? Juízo. E qual é o juízo? A grande tribulação. A Bíblia nos diz, aqueles que estão em Cristo, obedecendo a palavra, cumprindo a palavra, a Bíblia diz que os céus vão se abrir do oriente ao ocidente, a trombeta vai tocar, vai ter o alarido e vai ter a voz do arcanjo, e vai ter Jesus nos ares. Ele vai dizer: vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê o povo santo? Cadê o povo eleito? Cadê o povo lavado, remido e purificado para habitar na glória? Arrebatamento, a palavra grega para arrebatamento é arrancar com força. A Bíblia diz que vai ser como um piscar de olhos. Pastor, e por que como um piscar de olhos? Porque o arrebatamento é secreto. Vai ser como um piscar de olhos. Por quê? Nem o diabo vai te ver. Se você se encontrando com Jesus na glória, a igreja vai passar 7 anos lá. Simplesmente lá é o casamento do noivo com a noiva, e nós vamos estar lá durante 7 anos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quem está preparado? Quem está aguardando esse dia? Olha o mundo, terremoto no Afeganistão. Olha Israel. Israel é o epicentro do mundo. Israel é o relógio do mundo. Você quer crer que Deus existe? Olha para Israel. Você quer crer que Jesus vai voltar? Olha para Israel. Ele é o relógio. Tem guerra, é sinal que o teu Jesus está bem aí. A trombeta vai tocar e a igreja vai subir. Jesus está voltando, igreja. Vai ter o período da grande tribulação. O negócio aqui vai estar quebrando. Deus vai simplesmente aqui, quando surgir a grande tribulação, a Bíblia nos diz que quando ter o arrebatamento, David Hunt, ele vai dizer que quando o arrebatamento acontecer, aviões vão cair, porque tem crentes pilotando os aviões. Quando acontecer o arrebatamento, as grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Paris, o trânsito vai entrar em um caos total. Por quê? Porque vai ter crente nas estradas dirigindo, mas os carros vão ficar desgovernados. Por quê? Porque vai se encontrar com Jesus, com Jesus, com Jesus, com Jesus da glória. Pastor, e a política? Por mais que a política esteja defasada, mas Deus ainda tem homens santos lá dentro trabalhando para Ele.
e eles serão arrebatados e também vão se encontrar com o Senhor. E a política vai entrar em um caos, a economia vai entrar em um caos. Aí é a hora que vai surgir o anticristo no cenário mundial. Pastor, o anticristo está vivo? Se Jesus voltar hoje, ele está vivo. Nós devemos entender uma coisa: o que nós estamos vendo aí é o espírito do anticristo. Ele está atuando. Não prega contra Satanás, não expulsa demônio. Você não pode pregar o evangelho nas ruas, você não pode pregar contra o homossexualismo. O que é isso? É o espírito do anticristo atuando. E por que ele não se manifestou ainda? É porque a igreja ainda não subiu. Mas quando a igreja estiver com Jesus, oh, aleluias! Prepara-te, igreja. Jesus está voltando. Não é tempo de fofoca, não é tempo de intriga, não é tempo de brigar por cadeira, não é tempo de brigar por fama. O tempo é de nós nos prepararmos, porque Jesus está voltando. Os judeus não vão subir. Os judeus vão ficar na terra. E por que os judeus não vão subir? Porque eles não receberam Jesus como Salvador. E quem não recebe e reconhece Jesus como Filho de Deus, não vai participar do casamento celestial. Pastor, e por que a igreja vai subir? Porque você reconheceu Jesus como o Messias, o Cristo, o servo sofredor, aquele que veio derramar o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. Nós vamos estar nos ares, e aqui o negócio, Deus vai começar a mexer no firmamento. Deus vai mexer nos mares, Deus vai mexer nos rios, Deus vai mexer nas fontes, Deus vai trazer pragas, Deus vai soltar demônio, vai haver guerra, fome, peste, onde de maneira intensificada. Você está assombrado porque você está vendo uma guerra aí, você está assombrado porque você está vendo um terremoto lá no Afeganistão, você fica assombrado quando vê um tsunami lá na Indonésia. Imagine o que vai acontecer na grande tribulação. É algo que nunca aconteceu na história, mas a minha alegria, a tua alegria é porque não vamos estar aqui, nós vamos estar com Jesus da glória. Eita Deus! O anticristo, ele surge no cenário. Ele vai surgir quando a igreja subir. Ele vai colocar tudo em ordem. O camarada, ele é poderoso em palavras. Ele fala, ele arrebata as pessoas. Se lembra de Hitler? Quando ele discursava, as mulheres choravam. Agora imagine o famoso anticristo. Ele tem que ser judeu, porque senão Israel não aceita ele como Messias. E quando ele colocar a economia em ordem, a política em ordem, a religião em ordem, e ele vai estar na grande cidade, Jerusalém. Ele vai estar no templo, se ostentando como Deus. Quando ele colocar tudo em ordem, os judeus vão olhar: é o nosso Messias, é o prometido do Antigo Testamento. E quando eles fizerem isso, 3 anos e meio de uma falsa paz, todo mundo alegre. Mas quando chegar a ter segunda fase da grande tribulação, o anticristo vai se ostentar como Deus. Ele vai proibir todo tipo de sacrifício no templo. Está vendo lá a mesquita? Aquela mesquita ali está no Dumo da Rocha. Ali é o famoso, seria o Monte Moriá. É ali que estaria o sacrifício de Abraão ao seu filho. E eles querem construir o templo ali, mas não pode mexer porque é a Terceira Guerra Mundial. Mas ali tudo já está amado. Israel já tem o ouro, já tem a prata. Diz um teólogo que em 6 meses, com a tecnologia que eles têm, eles levantam o templo. Tudo está armado. Quando ele quer proibir a adoração, querer proibir sacrifício a Jeová, o pacto é quebrado, a aliança é quebrada entre a nação de Israel e os judeus.
Aí vai começar o negócio a apertar. Os 144 mil vão começar a ser perseguidos. E quando eles começarem a ser perseguidos na terra, a Bíblia nos diz que o anticristo vai pegar nações poderosas e vai cercar Israel. Israel não vai ter mais para onde correr. A única esperança está em Deus, mas tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. A Bíblia diz lá em Zacarias que Deus vai abrir os céus e vai derramar o seu espírito de graça dentro de Jerusalém, a cidade do grande rei. E diz a Bíblia que os judeus clamarão pelo primogênito, clamarão pelo unigênito e clamarão pelo aquele que eles transpassaram na cruz. E diz a Bíblia que o Senhor vai ouvir a oração e o clamor do seu povo. E a Bíblia diz que ele vem montado em seu cavalo branco. E diz lá em Judas que ele não vem sozinho, ele vem com os santos. E que santos é esse? Está comigo aqui nesta noite adorando, adorando, adorando. É a igreja! Ele desce no Monte das Oliveiras, se cumprindo o que o anjo disse, os dois anjos, se lembra? Varões galileus, porque vocês estão olhando para Jesus, que a nuvem cobriu eles, esperem ele vai voltar no mesmo lugar. Ele vai pousar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai rachar e vai sair uma fonte de água e vai entrar dentro do rio, dentro do mar morto. Aquele mar que não tem peixe, que não tem vida, aquele mar lá vai passar a ter vida. E você é um exército, você é um soldado que não vai pegar em uma espada, não vai pegar em um revólver, não vai pegar uma metralhadora. O teu Jesus, com o sopro da sua boca, ele vai destruir o inimigo de Israel, e a igreja vai ser vitoriosa. Cadê a igreja vitoriosa? Cadê a igreja comprada? Cadê a igreja eleita? Ele agora vai implantar o seu império. O reino dele vai deixar de ser invisível no seu coração. E o reino dele agora vai ser um império terreno, literal. Ele vai reinar por 1000 anos. Ele vai trancafiar o diabo. Quando o diabo estiver preso, a terra vai se tornar no Éden novamente. Pastor, por que Jesus vai transformar a terra no Éden novamente? E por que ele prendeu o diabo? Você se lembra quando Adão peca? Foi a mulher que tu me deste. Ou seja, a culpa é tua. A mulher foi a serpente que tu criaste. Entre linhas, a culpa é tua. O que é que a humanidade está dizendo? A culpa da fome da África é de Deus. A culpa do holocausto, que Hitler matou milhões de judeus, a culpa é de quem? De Deus. Mas Deus vai mostrar que a culpa não é dele, mas o homem sempre quis o pecado. Ele vai transformar a terra num Éden novamente. O teu filhinho vai brincar com a serpente, vai brincar com o escorpião, o leão vai comer palha juntamente com o boi. O Éden, a natureza vai voltar tudo normal. E quando isso estiver acontecendo, findou os 1000 anos, ele vai soltar a antiga serpente, e ela vai entrar no novo Éden, e ela vai seduzir muitos, e muitos, por incrível que pareça, vão se voltar contra aquele que está sentado no trono, que é Jesus de Nazaré. O que é que Deus vai fazer? Ele vai derramar fogo do céu, vai consumir todos. Depois ele vai estabelecer um trono branco. Nos nossos pés não vai ter firmamento. A Bíblia diz que ele vai ressuscitar todos, desde Caim até o dia de hoje. Para se cumprir o quê? Esse Jesus ser de forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. Se fez na forma de servo, se fez semelhante aos homens, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus,
o exaltou soberanamente, lhe deu um nome sobre todos os nomes, e pelo nome de Jesus Cristo todo joelho vai ter que se dobrar, nos céus os anjos, na terra os homens, debaixo da terra Pilatos, Platão, Sócrates, Hitler, todos eles, todos os pecadores vão ter que se ressuscitar, vai ficar perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e vai ser como uma corrente no pescoço, e diz a Bíblia, e todo joelho vai ter que se dobrar e confessar que Jesus é Senhor, é Senhor, é Senhor, é Senhor, é Senhor, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós não vamos precisar ser puxados por uma corrente para declarar Ele como Senhor, porque nós somos livres e libertos para estar nesta noite, levantar nossas mãos para os céus e dizer que Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dobre sua atenção. A igreja preparada, ela vai herdar a vida do trono, capítulo 22. Do trono, capítulo 21. João contempla a nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra. No capítulo 22, que é o encerramento do livro, ele vai mostrar o que é que a igreja vai herdar. E a igreja vai herdar o quê? Do trono vai sair um rio, cuja alegra a cidade de Deus. A Bíblia diz, te lembra da árvore da vida, que eu e você não poderíamos ultrapassar, não poderíamos pegar. Por que não poderíamos pegar? Porque lá estava uma espada flamejante. Mas, por que que aqui no capítulo 22, eu e você vamos comer da árvore da vida? É porque a espada não está mais lá. E por que que a espada não está mais lá? Porque o teu Jesus enfrentou a espada da cruz do Calvário. Ele removeu a espada e te deu o direito da vida eterna para comer do fruto da árvore da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida. Ele é o caminho que te leva ao Pai. Ele é a verdade que te faz conhecer o Pai. E Ele é a vida que te leva à presença eterna do Pai. Só quem tem a vida eterna, só quem tem a segurança do teu depósito, adora. 22, 4 ao 5. A maior herança da igreja não é as ruas de ouro, não é os muros de cristais. Lá o céu é lindo? É lindo. João não tem palavra para descrever. Ele pega a nossa linguagem e transmite para nós em linguagem que nós possamos compreender. Mas o céu é mais lindo do que isso. Mas só que tem alguém mais lindo do que o céu, mais precioso do que o céu. A herança da igreja não é exatamente o céu. A herança da igreja é o teu Deus. Ele é lindo, Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é maravilhoso. Ele é mais belo do que as ruas de ouro, Ele é mais belo do que os muros de cristais. O teu Deus é um ser infinito em glória. O teu Deus é um ser eterno. O teu Deus é um ser onipotente. Pastor, o céu não vai ser chato, vai não. Porque quanto mais tu mergulha, mais tu vai conhecer a glória de Deus. Spurgeon disse: o céu só é céu porque Deus está lá. O inferno só é inferno porque Deus não está lá. Lá não vamos precisar de sol, Ele é a lâmpada. Lá não vamos precisar de templo, Ele é o tabernáculo da igreja, a herança da igreja. O poeta não consegue descrever quem é Deus. A eloquência se emudece quando fica perante a grandeza dele. Nem se você pegar uma barra de
ouro, de prata, diz que cheio de diamante, não o escutou, não consegue descrever Deus de maneira nenhuma. Por quê? O teu Deus é um ser glorioso. Sabe qual é o problema? Nós estamos olhando apenas para o céu, mas lá tem algo mais precioso do que o céu, até mais do que o trono. É o teu Deus, Jeová Rafá, aquele que reina e governa sobre todas as coisas. Você se alegra com esta herança? Você se alegra com a beleza do teu Deus? Ou você está pensando que lá só é coisa que vamos olhar? Lá muitos estão preocupados, até canta o hino: eu quero ver Isaac, eu quero ver Jacó. É bem verdade, nós vamos ver Isaac, Jacó, Davi. Mas a igreja que vai herdar o céu, ela não quer ver Isaac, Jacó e Davi. Ela quer ver Jesus, 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 aquele que morreu, aquele que ressuscitou e vive pelos séculos eternos. Eu vou finalizar, que já foi o tempo. Meus queridos irmãos, a igreja que vai herdar o céu, ela tem uma marca. Bem-aventurado aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Esse sangue é a marca que vai dar o direito da igreja não sofrer a grande tribulação. Romanos 5,8: justificado, pois, mediante a fé. Mas depois ele vai dizer: nós somos justificados pelo sangue, do qual vai nos livrar da ira de Deus. Se lembra do povo que estava fugindo do Egito? Matem o cordeiro e marque a casa de vocês com sangue, que quando passar o anjo da morte, ele vai olhar o sangue e ele não vai matar vocês. Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Ezequiel tem a visão de um homem, e Deus disse: está vendo esse povo aí santo? Faça um sinal neles. Sinal ali no hebraico é a última letra do alfabeto hebraico, Tav, significa cruz. Só quem vai herdar os céus, quem olha para a cruz do Calvário. Só aquele que tem a marca do sangue de Jesus. Se coloca de pé. Se coloca de pé, com a permissão do nosso vice-presidente. A igreja eleita, ela precisa ter a marca de Jesus na vida. Ela precisa amar o sangue de Jesus. Foi o sangue de Jesus que te livrou do inferno. Foi o sangue de Jesus que garantiu a tua vida eterna. Lá o teu nome não está escrito, não é com tinta. Lá teu nome está escrito com sangue. E o sangue do Cordeiro precioso. A grande tribulação não é para a igreja. Estão pregando, a igreja vai passar e vai ser arrebatada no meio da grande tribulação. Mentira. Os pós-tribulacionistas dizem: a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Mentira. O sangue garante que nós não vamos passar pela grande tribulação. Nós vamos estar com o Senhor para sempre nos ares. O sangue garante a entrada pelas portas. E bem-aventurado aqueles que são lavados, remidos pelo sangue de Jesus.